Bem, nós vamos então hoje começar nossa discussão sobre os períodos, né, os movimentos literários americanos mais importantes, tá? E nós vamos começar pelo período romântico, tá? E nós precisamos dizer, né, logo, que o período romântico no território americano, o período romântico, o movimento romântico dentro da literatura americana, ele foi diferente dos demais romantismos, tá? Ele não teve aquela coisa do eu lírico, tá? Aquela coisa da poesia lírica, do sofrimento por amor, né? Que são características do romantismo em outros contextos, certo? No território americano, na literatura americana, o romantismo ele foi marcado por uma necessidade de fuga da realidade, tá? Certo? Do escapismo, certo? E da contemplação da natureza, mas com um viés de sofrimento, tá? Vocês vão ver que o romantismo da literatura americana, ele teve também dois momentos, certo? Em um primeiro momento, nós temos isso aqui, fuga da realidade, escapismo, tá? Que nós vamos já explicar. E em um outro momento, nós temos o que ficou conhecido como Dark Romanticism. O que foi isso? Isso foi o seguinte: alguns autores, certo? Com o passar cronológico do período e com as circunstâncias de vida que eles estavam experimentando, eles ficaram, de certa forma, atribulados, né? Assim, amargurados, certo? Muito decepcionados, muito traumatizados. E aí, as obras que esses autores criaram neste período aí, nesse momento do romantismo, foram obras cheias de violência, tá? Que tinham características grotescas, tá? E eram carregadas de amargura, certo? Então, nós vamos ver já daqui a pouco que o Edgar Allan Poe, que foi talvez o mais importante autor deste grupo aqui, ó, ele teve uma vida extremamente conturbada, tá? A partir de um determinado ponto. Vocês vão já ver aqui no slide, e que está lá na plataforma, para depois vocês poderem ler novamente. Ele casou com uma moça muito jovem, né? Essa moça morreu cedo, certo? Ele tinha pai alcoólatra, ele teve uma vida muito pobre, né? Depois ele foi para o exército, foi para uma academia do exército. Lá
ele também aprontou e aí foi expulso da academia, né? Chutaram ele da academia. E aí ele começou então a ficar perturbado, certo? Tanta coisa ruim aconteceu na vida dele, né? E aí isso acabou se refletindo nas obras que ele criou. Por exemplo, o Corvo, né, o The Raven, que é uma das grandes obras dele, né, ou talvez o maior clássico dele, é um poema, e os estudiosos, eles divergem um pouco no debate entre se a ideia de se o Corvo é uma saudade da mulher morta, né, que morreu, e que então essa saudade faz com que ele sinta a presença da morte, né, todos os dias, ou se por causa disso ele desejava a morte e via essa morte todos os dias. Quer dizer, os estudiosos não sabem ao certo se ele sentia saudade da mulher morta, então saudade da morte, né? Sentia os efeitos dessa morte, ou se ele queria a morte, entenderam? Para aliviar a amargura da vida dele. E tudo isso se refletiu nas obras dele. Então, os seminários vão contemplar 3 dessas obras, que são as principais obras que ele escreveu. E ele foi o principal membro deste momento aqui, que ficou conhecido como o romantismo negro, tá? Por que romantismo negro? Porque toda essa amargura, esse terror acabou se transferindo para as obras, tá? Então, a questão da morte, que muito o principal. justamente, é isso mesmo. Bom, vocês vão ter lá na plataforma 2 materiais, tá? Um é esse aí, onde eu fiz uma espécie de retrospectiva do que nós já havíamos conversado, para vocês poderem entender as principais características do movimento romântico na literatura americana. Então, vocês lembram que nós tivemos o período colonial, certo? Onde as colônias eram exploradas, né, pela Inglaterra, então viviam sob o domínio da Inglaterra, certo? Então vamos dizer que elas viviam de certa forma oprimidas, né? E isso, depois de um certo tempo, certo? Começou a dar vazão à vontade de liberdade, certo? Tá? De liberdade. Então, esse movimento pela liberdade, né? Ele se prolongou, como nós já vimos, até a independência, né? A proclamação da independência, certo? E naquele período lá colonial nós não tivemos literatura escrita. Nós tínhamos alguns gêneros escritos, né? Que eram panfletos políticos, né? eram sermões religiosos, né? Vocês lembram? Mas a principal literatura daquela época eram as narrativas orais, certo? Especialmente as épicas, né? Muito bem. Aí chegamos finalmente à independência, né? Então, vocês lembram do Thomas Paine, né? E aí, logo depois disso, logo depois daquele panfleto chamado Common Sense, nós temos a Declaração de Independência Americana, que nós já discutimos, né? E vocês vão lembrar
que o povo americano ele estava sedento de liberdade. Tanto que isso foi uma grande preocupação dos que estavam envolvidos com essa declaração de independência. Por quê? Porque nós já vimos, né, que quando chegou a liberdade, todos os instintos vieram à tona, né, afloraram, e a obra do período pós-colonial que nós estudamos foi a obra do William Hill Brown, que mostrou uma situação em que esses instintos apareceram com bastante intensidade, que foi aquela coisa daquela novela, aquele romance em que houve um incesto, né? E aí acabou em morte de todo mundo. Então, vejam bem, primeiro a opressão, aí veio a liberdade, certo? Com essa liberdade, também veio a vontade de não querer mais nenhum controle. Apesar do Thomas Paine, apesar do William Hill Brown, a sociedade americana estava cansada desse controle, de ter que prestar conta, de ter que andar na linha, de ter bom senso, de ter cuidado, né? De ter equilíbrio. Então, a sociedade americana resolveu se libertar completamente de tudo isso, tá? E aí, o que era que acontecia? Quando a pessoa estava muito aflita ou muito subjugada por uma questão de conflito qualquer, social e familiar, o que fosse, o que era que ela fazia? Fugia, tá? E como era essa fuga? A pessoa passou a dizer assim, olha, eu não quero mais nada disso, eu não quero mais problema, não quero mais conflito, eu não quero mais sofrimento, eu vou procurar uma floresta aí, vou procurar uma árvore, vou procurar um rio, à beira de um lago, e vou ficar lá só na preguiça, só contemplando a natureza, porque eu posso ver Deus nessa natureza, tá? Eu posso, apesar de o sofrimento não acabar, né, daquele conflito não acabar, a pessoa fugia, certo? A pessoa se isolava para não ter que enfrentar o conflito. Então não havia aquelas histórias de amor, né? Aquela coisa do eu lírico, do sofrimento pelo amor. Não havia isso no romantismo americano, tá? O que havia era, vamos dizer assim, uma saturação dos conflitos, né? Então a pessoa disse, olha, eu quero agora ficar livre. Se eu quiser nadar nu, eu vou nadar nu. Se eu quiser ficar lá embaixo da árvore sem ter que me preocupar se tem comida, se não tem comida, se tem filho, se não tem filho, se tem reclamação, se não tem, se o vizinho está brigando. Não quero saber de nada disso. Eu vou ficar lá na minha contemplação, no meu isolamento individual. E isso tinha uma razão de ser, porque a pessoa estava cansada de racionalidade. Então, o que era que ela queria? Ela queria sentir as emoções dela. Então, ela queria ter as experiências para poder viver aquelas experiências. Então, por isso, a fuga, por isso a contemplação. A pessoa queria ficar lá sozinha, sem apurrinhação. Ela não podia se livrar daquele problema, mas ela queria fugir dele, o máximo que ela pudesse. Tá? E isso fazia com que ela sofresse, tá? Porque ela se martirizava com aquilo, porque ela tinha consciência de que ela estava fugindo da realidade, tá? E que quando ela voltasse, ela ia encontrar o problema lá de novo. Mas era uma escolha, tá? Então, o primeiro momento do romantismo, ele tem essas características, como vocês vão ver já já,
daqui a pouco, tá? Bom, nesse momento, os americanos começaram a criar a sua própria identidade nas obras, né? Então, eles começavam a mostrar a realidade americana como ela era. Então, eles começaram a se libertar completamente da influência da literatura inglesa, que eles haviam sofrido até então. Tá? Então, nesse momento aí, no início do romantismo, os Estados Unidos, ou os autores, né, americanos, começaram a mostrar os conflitos, a fuga, o sofrimento, a contemplação, as emoções, como elas realmente existiam no território americano, tá? Quais eram as experiências, tá? Quais eram os conflitos, qual era o sofrimento, qual era a amargura. Isso, então, começou a estabelecer uma identidade literária, tá? Então, foi quando os Estados Unidos começaram a ter a sua própria identidade literária. Então, por exemplo, vocês vão ver, não sei qual é o grupo que vai fazer o Rip Van Winkle, vocês vão ver que o Rip Van Winkle era um cara, não estou nem aí para a vida, né? Spoiler. Não estou nem aí, eu vou fugir daqui, não deixa minha mulher reclamar aí, quer brigar, briga, quer reclamar, reclama, que eu vou me embora. E aí ele arranjava lá um lugar, né? Onde ele não tinha nada para fazer, quer dizer, era aquela preguiça, né? Aquela vadiagem muito característica dessa fuga, tá? Então, pô, mulher, olha, não enche mais meu saco, deixa para lá, eu não quero fazer nada em casa, eu não quero trabalhar, não quero nada, eu vou curtir ali a natureza onde eu a encontrei. E aí tudo se desenrola em torno disso, tá? Que vocês amanhã vão saber, né? Então, olha, vocês estão vendo ali, ó, o estilo inglês, né? Continuava lá de alguma maneira. Porém, os temas, os assuntos, né? E os personagens já eram autenticamente americanos. Então, a identidade americana começava a surgir aí. A identidade literária, tá? Começava a surgir aí. Muito bem. Os principais autores desta época aí são o Washington Irving, tá? Que foi o autor lá da obra, né, que a gente estava comentando. O Fenimore, o James Fenimore Cooper, que escreveu The Last of the Mohicans, o último dos Moicanos. Vocês já assistiram aí Netflix, Globoplay, filme, etc. E o Edgar Allan Poe, tá? Claro que houve outros, mas esses são os mais importantes, certo? E, infelizmente, como nós vamos ver daqui a pouco, o Edgar Allan Poe também foi o mais amargurado, o mais desequilibrado, o mais perturbado de todos eles, tá? Mas foi pelas circunstâncias de vida. Todos esses estão na Não, só o Edgar Allan Poe. Os outros dois estão aqui no primeiro grupo, tá? Se você quiser assim dizer, sim. Bom, nós vamos daqui a pouco ver a vida, né? Vamos falar um pouco mais especificamente do Edgar Allan Poe. Mas vocês entenderam, então, o que era que estava acontecendo com a literatura americana? Então, começou a aparecer os personagens realmente da vida americana. Aquelas pessoas, como elas estavam vivendo naquele momento, tá? Nós vamos parar aqui, eu vou
abrir o outro material, certo? Para nós podermos ver as características do período romântico de forma mais específica. Esse material está lá na plataforma, depois vocês podem acessar novamente, tá? E aí vocês podem revisar, tá? E nós vamos, então, vamos começar aqui o nosso estudo, tá? Do período romântico. Bom, olha só. Vamos começar lembrando, tá? Que essas datas que vocês estão vendo aí, elas não são sempre as mesmas datas, né? A gente já viu isso, existe uma certa desavença aí, né? Uma certa divergência quando se trata de estabelecer período de início, momento de início e fim de um movimento literário, tá? Mas o romantismo, ele aconteceu aí mais ou menos do início até a metade do século XIX, tá? Neste momento aí, uma parte desse período, estava acontecendo a Revolução Industrial, certo? E lembram, quando nós falamos lá atrás daquela divisão geográfica? Então, nesse instante aí, o norte estava progredindo na industrialização e o sul continuava agrícola. Então, aí, nesse momento, nós podíamos perceber claramente a diferença de visão do norte e do sul americano, tá? Bem, então, ó, quando a gente pensa no romantismo, a gente pensa também nessa frase aí do Waldo Emerson, que também foi um autor importante dessa época. Então, ele dizia assim, ó, we will walk with our own feet. Nós vamos caminhar com as nossas próprias pernas, os nossos próprios pés. Então, nós vamos dar os nossos próprios passos. We will work with our own hands. Quer dizer, nós vamos produzir o nosso próprio trabalho. E we will speak our own minds. Quer dizer, nós vamos expressar as nossas próprias opiniões, né? Então, olha, isso daí significa o quê? Que os Estados Unidos começou a ter uma identidade própria, tá? Obras próprias, contextos próprios, tá? Então, foi nesse instante aí, nesse momento, que começou a surgir a identidade literária americana, tá? Muito bem. Vejam que ele está lá no Monte Roraima, igual o comendador, certo? Então, isso é a natureza, né? A imponência da natureza, tá? Então, o que acontece? Quando a gente pensa no romantismo americano, tá? Nós não temos que perguntar o que foi o romantismo, nós temos que perguntar o que ele não foi. Por quê? Porque ele é diferente do período romântico que aconteceu em todos os outros lugares. Para início de conversa, não tinha histórias de amor felizes, né? Aquela coisa do eu lírico que ficava embevecido pela mulher amada, né? Que ficava desesperado de amor e que depois sofria por esse amor, né? Se decepcionava, sofria. Nem sempre o amor era correspondido, certo? Então, vocês procurem lembrar que o romantismo, normalmente, ele tem esse lado tétrico. Não sei se vocês lembram, mas nós tínhamos aqui em Belém
temos, né, um professor de literatura portuguesa que normalmente dava aula para os alunos lá no Cemitério da Soledade. Sabe quem é, né? Não vem ao caso agora dizer o nome, mas por que ele fazia isso? Porque lá ele tinha todo esse ambiente tétrico, vamos dizer assim, esse ambiente de terror, para poder, então, trabalhar com algumas dessas características do romantismo. Então, no romantismo, o eu lírico queria morrer de amor, né? E sofrer, morrer de amor. Não foi o caso da literatura americana. E portuguesa? Oi? Não é a literatura que nós vamos estudar, tá? Então, o que é? What is Romanticism? O que foi o período romântico americano? Então, para começo de conversa, ele foi a libertação, tá, do racionalismo. Então, a sociedade americana não queria mais saber de racionalidade. Então, aquela coisa de dizer, olha, tem um equilíbrio, tem um bom senso, olha, gente, tal, não deixem os instintos vencerem o equilíbrio, né, o controle. Não, ninguém queria mais saber disso. A sociedade americana, os autores, né, por consequência, eles estavam fartos daquele controle, tá? Ninguém mais queria ficar ali tolhido nem preso. Ao contrário, eles queriam ter as próprias experiências, sabe aquela coisa de dar a cabeçada e aprender com aquela experiência, mesmo que fosse sofrendo e tudo, ou que fosse de fuga, mas era isso que eles queriam, tá? Então, o romantismo foi uma espécie de reação ao racionalismo que existia anteriormente, né, na sociedade americana, tá certo? E aí, já que o país estava estabelecido, né, tá? O foco das obras literárias saíram das questões políticas, então as ideias revolucionárias não tinham mais importância, porque já tinha sido declarada a independência, tá? Então aquilo foi uma fase que ficou para trás. E aí o foco dos autores saiu disso, dessa coisa política e revolução e não sei o que mais, e se concentrou nos aspectos da vida mesmo, tá? As emoções, a imaginação. Então, vocês imaginem, né? E eu não vou dar outro spoiler, porque amanhã o grupo vai falar disso, mas imaginem, por exemplo, a pessoa sentada embaixo da árvore o dia inteiro, a bom olhar para o nada, né? A olhar para a natureza, para aquela coisa que não tem nada para fazer. Aí o cara começava a viajar na maionese, né? Certo? Começava a ter aquelas visões, né? Aquela coisa da imaginação que ia embora. Então, isso era uma característica do período romântico, tá? Isso era uma característica do período romântico. Essa contemplação e essa viagem, tá? Bom, então, quais eram as características do romantismo, tá? Bom, as características eram a intuição sobre a razão, como a gente já viu, né? Então, olha, o meu coração fala mais alto que a minha razão, que o meu cérebro. Então, eu vou seguir o meu coração, tá? A fé, certo? Nas experiências internas, nas suas próprias experiências, tá? Então, eles achavam, os românticos, que você fortalecia a sua fé na vida pelas experiências que você tinha, tá?
E isso, então, vamos dizer assim, enfatizava a individualidade, certo? Então, eles achavam que cada um tinha que viver essas experiências, cada um tinha as suas próprias experiências. Então, vocês têm sempre que lembrar daquela frase lá do Emerson, tá? We will walk with our own feet, we will work with our own hands, and we will speak our own minds. Era isso, tá? Cada um tem as experiências que precisa ter e tem que ir enfrentar isso, tá? Em busca disso. E aí, né, aquela artificialidade característica das coisas que são, vamos dizer assim, produzidas por outros e que a gente é obrigado a obedecer ou a seguir, também desapareceu, tá? Então, olha, não casa com a tua irmã. Olha, não vai atrás de amante se tu és casado. Olha, veste roupa assim assado. Acabou. Não tem mais isso. Nós vamos ser nós mesmos. Nós vamos ser naturais, tá? E por causa disso, essa natureza inóspita, tá? Essa natureza primitiva era o principal lugar para os românticos. Então, eles gostavam de ir lá para onde tinha a natureza. Vocês viram lá, quando eu disse ao Monte Roraima? Aquilo é tipicamente o lugar onde os românticos gostavam de estar ou de produzir a obra, o contexto físico da obra, tá? Então, acabei de dizer para vocês, o Rip Van Winkle, ele ia embora lá para uma montanha qualquer, certo? Onde ele achava ou pensava que a esposa não ia atrás dele. Então, era uma natureza primitiva que eles procuravam, uma natureza inóspita. Como consequência de tudo isso, tá? Os românticos não queriam saber de escola, tá? Não queriam saber de boas maneiras. Lembram aquela coisa toda que a gente viu anteriormente? Não queriam saber de nada disso. Olha, eu quero liberdade. Eu quero viver a minha vida como eu achar melhor. Então, eles preferiam a inocência da juventude que a sofisticação da educação, das boas maneiras e dos estudos, etc. Então, realmente, era aquela vida assim, né, descolada, sabe? Sem nenhum tipo de cabresto, certo? Aí, Vejam que até aquele momento do William Hill Brown, quando ele mostrou aquela situação toda, a intenção dele foi chamar aquelas pessoas à razão, né? A sociedade à razão. Mas o que acabou acontecendo foi que aquela obra dele acabou se confundindo com o início do romantismo. Por quê? Porque foi uma tragédia, né? Foi uma amargura e era a inocência da juventude. Vocês lembram lá que o cara dizia assim, por que nós não vamos deixar os instintos da juventude, né, falar mais alto do que o equilíbrio, do que não sei o que mais, e aí nós vamos deixar a juventude escapar pelas nossas mãos, pelos nossos dedos. Então, aquilo já era o início do romantismo, tá? Apesar do momento ser um pouco diferente do que foi o romantismo quando ele começou. assim como o Brasil teve algum movimento, e surgiram artistas, cantores, movimentos fantásticos, não necessariamente também acontecendo depois. No início da literatura, não. Por exemplo, nesse momento aí do romantismo, nós não temos nenhuma expressão musical assim eu acho que nós só vamos ter música de importância
quando a gente atinge o naturalismo, tá? E aí a gente já volta de novo a ter influência do Zola lá na França, e aí já é um outro tipo de visão. Aí já começaram a aparecer expressões musicais de importância. Aqui a gente teve só coisa mais de folclore, tá? Que não tem, não é expressão literária de importância. Eu sei que não tem nada a ver com a questão africana, mas, por exemplo, nesse período, já praticamente é a segunda fase da protestante, tinham muitas músicas da reforma protestante que deram sucesso, como a Amazing Grace, por exemplo. Sim, mas aí tu estás falando de música religiosa, né? Com um tema religioso, de certa forma. Mas não deixa de ser. Sim, mas tu não pode dizer que aquilo foi expressão literária de importância. É, justamente. Sim, tem essa parte. Sim, sim, sim. Os hinos, sim. Sim, 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 sim. Isso sim. Mas não como expressão literária de importância, tá? Porque os primeiros apresentações daqui eram as pessoas qualificadas, né? É muito diferente do musical de povo, Sim, tanto que, por exemplo, quando você assiste um filme, uma versão qualquer do Corvo daquela época, o que você vai ver são aquela instrumentalização de hino religioso, entendeu? Aquela coisa como se você estivesse dentro de uma igreja, de um cemitério, entendeu? Mas aquilo não é expressão literária, entendeu? Aquilo era a música da época mesmo, tá? É, justamente. Bom, e aí, tá? Nós temos a liberdade individual, tá? Ninguém queria mais saber de grupo, era você com as suas próprias experiências, então eles davam ênfase à liberdade individual e a natureza como um caminho para o desenvolvimento espiritual e moral. Observem o seguinte, esse último ponto aí, que ainda vamos ter mais dois, mas esse último desse slide aí, quando fala em natureza como caminho para o desenvolvimento moral e espiritual, ele, na verdade, não foi uma característica muito forte do romantismo, não. A natureza, a contemplação da natureza, esse desenvolvimento moral e espiritual era pela punição, pelo sofrimento da fuga, tá? Vocês vão ver que quando nós estudarmos o transcendentalismo daqui a pouco, aí sim, aí todo mundo contemplava a natureza como uma forma de transcender. O que é transcender? É você se tornar um espírito melhor, né? Você sair dessa vida terrena e se elevar espiritualmente, tá? Não era o caso do romântico, não. O romântico queria fugir mesmo, tá? E, finalmente, nós temos a ideia de que você deveria dar mais importância à sabedoria do passado, quer dizer, as lições, né, que você teve, do que pensar no progresso, tá? Então, apesar de que no norte, apesar de que já havia uma revolução industrial assim embrionária, o romântico, ele preferia a emoção, como eu disse para vocês. Então, a emoção vai em busca da lição da intuição e não da razão, tá? Então, eles não tinham muita ligação afetiva com essa coisa do progresso, certo? Eles tinham um certo receio, uma certa desconfiança do progresso, tá? E aí, todo mundo corria para os locais exóticos, né?
O Rip Van Winkle que o diga, tá? O reino sobrenatural. Então, quanto mais alto ou quanto mais afastados da realidade, vamos dizer assim, artificial eles estivessem, mais próximos desse desenvolvimento espiritual eles achavam que estavam. Então, por isso, o Rip Van Winkle ia lá para cima do monte, tá? Certo? E aí, claro, né, que a imaginação tomava conta das pessoas, certo? Então, as pessoas começavam a ver entidades, né, a ter sonhos, certo? E amanhã nós vamos ver um exemplo disso, certo? Então, o cara dormiu 24 horas, certo? Sei lá, 48 horas, 10 dias. E é bom sonhar, né? É bom sonhar. E aí a gente não sabe se ele encontrou uma bruxa qualquer, né? Uma entidade, uma fada, uma coisa, um doente, seja lá o que for, uma entidade, né? Que o dopou, certo? Que o abduziu, né? E aí deixou ele dormindo 20 anos. Quem sabe, né? Como é aquele líquido que os índios tomam, né? Os índios tomam aquele líquido e fica todo doido. Já pensou? Bom, aí, olha, então é isso aí, ó. Aí, montes, colinas, tá? Uma natureza absolutamente primitiva, tá? Tá aí os rios, os lagos, tá? Bom, aí, então, quais eram as obras que nós tínhamos nesse período aí? Nós tínhamos os contos, né? Aquelas short stories, os romances, novelas, né? Então, é por isso que eu disse ainda há pouco para vocês que o William Hill Brown, com aquela ideia dele, acabou se sobrepondo no romantismo, poesia, tá? E os ensaios, certo? E um dos grandes ensaios que aí já entrou lá no transcendentalismo, que vocês vão ver, foi do Waldo Emerson, tá? Que é uma das obras mais importantes do transcendentalismo. Então, se vocês forem estudar, vocês vão ver que o nome dele aparece tanto no período romântico quanto no período do transcendentalismo, tá? Mas ele foi mais importante no transcendentalismo. Bom, aí, ó, o que era que nós tínhamos nas obras? As fronteiras, se as pessoas fugiam, né? Então tinha que ter fronteira. Quanto mais longe, né? Quanto mais liberdade, melhor, tá? O otimismo, tá? A experimentação, né? Quer dizer, a experiência, certo? A mistura de raças e o aumento da industrialização, porque isso aí era uma coisa que, embora eles não tivessem afeitos a isso, eles não tinham como impedir, tá? Porque a Revolução Industrial estava a pleno vapor. E aí vocês têm aqui, ó, norte e sul. Aí só lembrando, tá? O norte era industrializado e o sul agrícola, tá? Então vocês lembram que a gente falou sobre isso anteriormente, tá? E o que era que aparecia lá? O escapismo, tá? O interesse na natureza externa, tá? E era nessa natureza que eles viam a revelação de Deus, certo? Então, gente, olha, é claro que vocês têm mais algumas coisas aí nesse material que vocês vão depois ler lá na plataforma. Mas essas eram as características do período romântico, tá? E essas características, elas acabaram por ficar exacerbadas com o passar do tempo. E por causa das mazelas
que os autores começaram a passar, né? Porque, veja, o cara está cheio de problema, aí ele foge e começa a viajar, né? Começa a ficar leve. Aí é claro que ele também vai começar a ficar perturbado. E se isso se somar aos problemas sociais e familiares, isso vai ficar ainda pior. Então, nós vamos voltar ao outro material, tá? Nós vamos voltar ao outro material e vamos ver o que aconteceu com o Edgar Allan Poe, que foi um desses casos, tá? Que foi um desses casos. Bom, então, o romantismo foi isso, certo? E agora nós vamos entrar, então, como consequência de tudo isso que nós acabamos de falar, nós vamos ver o período do Dark Romanticism. E aí, como o principal elemento desse período foi o Edgar Allan Poe, aquilo que aconteceu com ele, vocês farão uma ideia do que acontecia com os escritores, com os autores daquela época, tá? Então, olha só. Para início de conversa, o Edgar Allan Poe só viveu por 40 anos, quer dizer, ele morreu jovem, por assim dizer, tá? Aí, olha só a vida que ele teve. Vejam se não é para o cara ficar perturbado completamente. Primeiro, ele foi pobre, né? A infância dele foi pobre e a mãe teve uma morte trágica. Ela se suicidou, a mãe. O pai era alcoólico, era alcoólatra, né? Certo? Aí o que aconteceu? Ficou órfão, né? Ficou sem pai e sem mãe. Aí o tutor, certo? Que se chamava Alan, tomou para ele a guarda do Edgar Allan Poe. Aí ele resolveu ir para o exército, para a academia de West Point. Não deu certo, porque ele também lá foi desobediente, foi indisciplinado, ele era um cara perturbado, né? Aí, ó, sai fora daqui. Não dá para ficar no exército, tá? Bom, depois de toda essa confusão, né, para coroar a vida boa que ele tinha, né, ele casou com a prima, que tinha 13 anos. Quer dizer, ele foi em busca da inocência para valer, né? Certo? Literalmente, tá? Sim, com certeza. Tem. Pois é. Sim, mas assim, a prima dele não estava grávida, tá? Não foi uma situação forçada. Ele se apaixonou mesmo por ela, tá? Então, ele inclusive, teve uma paixão muito forte, muito intensa por ela. E casou com ela, tá? Oi? Ele tinha em torno de 15 ou 18 anos, por aí. Ele era bem novo ainda. Ele era novo. Aí ela morreu de tuberculose. Não, nem devem ter casado, né? Assim, eles foram viver juntos, foram ficar juntos, né? E foram ficar juntos. E pela vida que ele teve, ele já tinha uma certa adultidade, vamos dizer assim. Ele já tinha uma certa. E esta moça aí morreu de tuberculose apenas 10 anos depois. Quer dizer, ele não pôde usufruir o casamento, né, pelo tempo que ele julgava conveniente. Aí ele ficou doido, né? Aí ele ficou completamente doido, desesperado, amargurado, né, decepcionado com a vida, ele ficou completamente alucinado, tá? E aí, em 1849, acharam Edgar Allan Poe
falando sozinho numa rua. Ele foi achado delirando, né? Ele estava delirante, e aí as pessoas acharam que ele tinha virado alcoólatra como o pai, né? Mas não era nada disso, ele ficou doido mesmo, tá? E aí ele foi recolhido, naquela época as pessoas tinham aqueles asilos para doido, né? E aí ele foi recolhido. É verdade. Aí, ó, então, o que era que acontecia? O que é que aconteceu? Foi nesse período aí em que ele vivia nesse delírio, nessa desesperança, que ele produziu a melhor obra da vida dele, que foi o Corvo. Então, isso é uma característica, vocês vão ver, da literatura americana. É de outras também, mas na literatura americana, ela é bem forte. Por exemplo, o Hemingway foi a mesma coisa. O Fitzgerald foi a mesma coisa. Viveu a guerra, ficou doido. O outro viveu a guerra, ficou doido. Então, foram essas pessoas, nesses momentos, que produziram as melhores obras. E aí a gente se pergunta se não é isso mesmo que acontece, né? Quer dizer, quanto mais doido o cara é, melhor ele escreve, né? O Raul Seixas, pronto. Então, olha, o que era que acontecia? O que era que ele dizia? Ele era um aluno, ele era um estudante no poema, no Corvo, tá? Ele era uma pessoa jovem que perdeu, né, a esposa, e ele ficava se perguntando toda noite, perguntando para o Corvo. O que é o Corvo? É a morte. Então, toda noite ele tinha essa conversa com o Corvo. E o Corvo já sabia que ele queria conversar, que todo dia ele vinha arranhar a porta, a janela, o alpendre, como chamavam naquela época. E aí ele abria, ou não abria, mas conversava com o Corvo, e ele queria saber quando era que ele ia se encontrar de novo com o amor da vida dele. E aí o Corvo dizia, nevermore, acabou. Né? Que a gente não sabe, né? Então, ninguém pode dizer, a gente diz, eu vou me encontrar com minha mãe foi se encontrar com meu pai, minha avó com meu avô, não existe isso. Então, o Corvo dizia para ele, olha, te esquece, acabou, não tem mais, nevermore. Aí ele foi ficando cada vez mais amargurado, né? Bom, então, o que é que tem nas obras dele? Um certo grau de realismo, então é mais ou menos ali como Sherlock Holmes, como Agatha Christie, tem sempre um assassinato, tem sempre algo, uma morte qualquer, e aí quando a gente acha que está tudo solucionado, a solução é bem diferente da que se imagina, tá? E o romantismo dele, tá? Era esse romantismo aqui, ó, o Dark Romanticism. Então aí vocês tinham irracionalidade, mistério, tá? Terror, violência, morte. Então vocês vão ver, tá? Que as três principais obras dele, que são as que estão nos seminários, que é o Raven, o Gato Preto, The Black Cat e o Murders in the Rue Morgue, quer dizer, os assassinatos na Rua Morgue, são todos assim. É uma violência descomunal, são assassinatos brutais, né? São coisas assim tétricas realmente, tá? E tudo sobrenatural, umas coisas assim sem explicação muito racional. Tá? Então é uma irracionalidade completa. E o que se conclui de tudo isso, tá? Que nesse grupo aqui do romantismo dark, o que é que nós temos? Nós temos o perverso, o grotesco e o vulgar. Tá? Então é aquela coisa que quando você lê, você se choca, tá? É o grotesco, é aquela coisa assim que te deixa
perplexo. E o Edgar Allan Poe, apesar de alucinado e perturbado, ele fez isso com maestria, tá? Especialmente nessas 3 obras que vocês vão estudar, tá certo? Ele escreveu primeiro. Depois o... Assim, não, ele escreveu, aí a obra teve uma certa reação, né? As pessoas comentavam que... Porque todo mundo sabia das circunstâncias da vida dele, né? Então as pessoas perguntavam se aquilo era um desejo, uma saudade pela morte da esposa, ou se ele queria a morte, se ele buscava a morte. Porque o corvo, ele é cheio de simbologia. Então a gente sabe, né, que o corvo é aquele pássaro agourento, né, que traz a morte, as más notícias, o azar, tarará. E se você for ler o Corvo com calma, você vai ver que os diálogos dele com o Corvo, se não eram alucinações, tá? Se era um simbolismo de ficção que ele criou, era como se ele estivesse naturalmente conversando com a morte. E aí as pessoas começaram a dizer, olha, ele vai se matar, ele vai se suicidar. Comecem a ficar de olho, porque ele está dizendo aqui que ele conversa com a morte. Então, ele está buscando a morte. Então, as pessoas tinham uma ideia de que ele estava, vamos dizer assim, preparando a própria morte. Mas não foi isso que aconteceu, não. Tá? Ele foi escrevendo e aquilo era uma forma, tá? Depois, né, com o tempo e que a obra foi, vamos dizer assim, dissecada, os estudiosos chegaram à conclusão de que aquilo era uma maneira de entender a morte, tá? Porque ele não se conformava que uma moça tão jovem, né, não pudesse ter vivido, tivesse morrido tão cedo, que não era justo, aquelas coisas todas que a gente acaba dizendo, né? E ele, então, ele conversava com a morte na tentativa de entender tudo aquilo, para conhecer a morte, entendeu? Mas não tinha nada de suicida nele, não. Agora, claro, como ele era perturbado, né? Podia ser a qualquer momento que ele se matasse mesmo. Mas não foi isso que aconteceu, não. Ele não sei também, ele não teve a orientação dos pais. E aí, não teve pai, né? Pois é, mas olha só. Pois é, essa é a palavra. Ele ficou obcecado pela prima. Quer dizer, ele se apaixonou por ela. Então era um amor, era realmente amor. E ela correspondeu a esse amor, pelo tempo que eles ficaram juntos. Entendeu? Mas quando ela morreu, ele ficou obcecado pela ideia da morte. Entendeu? Por causa dela, né? Ele queria ir ao encontro dela. Então ele conversava com a morte. E aí todo mundo dizia assim, olha, ele vai se matar. Mas não era isso. Ele queria entender, entendeu? Essa circunstância trágica. E por isso foi que ele, então, começou a matar todo mundo nas obras dele. Entendeu? Ele tinha, vamos dizer assim, uma espécie de repulsa pela ideia da morte. Facinho. Ele é como eu estou te dizendo, ele achou, né, que esses diálogos que ele tinha com o corvo fizeram ele entender melhor a morte. Então, só que isso também não é a realidade, porque as outras obras dele mostram as coisas assim da maneira mais absurda que poderia acontecer. Entendeu? Então ele criava assim coisas
como é que eu vou dizer? Eu quero usar uma outra palavra que não seja grotesca, mas ele criava coisas assim que hoje nós diríamos assim, olha, são coisas do arco da velha. Aquela coisa de algo que ninguém imaginava ser possível, entendeu? Cabeluda. Surreais. Certo? Alguma pergunta? Bom, eu vou disponibilizar esse material para vocês lá na plataforma, tá? Ele já está lá, mas ele precisa ser visualizado. Eu vou fazer isso, tá? Se vocês não têm nenhuma pergunta, nenhuma outra dúvida, nenhum outro comentário, eu vou interromper, então, a nossa gravação. E nós vamos, então,